Meus irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, externando sempre nossa alegria em poder estar com os irmãos aqui. Chegamos há pouco tempo agora lá, tá, com nossa congregação em Taumatá, e hoje, após o culto, temos que fazer uma visita de urgência, e fato esse que até nos atrasou um pouco, mas aqui estamos para glorificar o nome do Senhor juntamente com todos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor, se colocarem de pé e juntos façamos a leitura da palavra do Senhor do Evangelho de João, do capítulo 17. João, capítulo 17. Nós iremos ler apenas dois versículos, dos quais queremos nos deter nesse capítulo. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 16 e 17, irmãos. João, capítulo 17, versos 16 e 17. Vamos ler juntos, numa só voz, estes dois versículos que fazem parte do conteúdo, do teor da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. O que é que Jesus nos diz? O que é que Ele pediu na sua oração, nesses versículos que nós iremos ler? João, capítulo 17, versículos 16 e 17. Leiamos. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai bendito, Deus de amor, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Te rendemos graças pela tua infinita bondade para conosco. Te agradecemos por tudo que na liturgia desse trabalho foi ofertado e tem sido ofertado a Ti, ó Pai amado, como expressão da nossa gratidão ao Senhor. Gratidão por tão grande salvação que temos em Cristo. Gratidão pelo Teu imenso amor para conosco, revelado em Cristo, expressado ali na cruz, na morte de Cristo em nosso lugar, embora não merecêssemos. Te agradecemos, Pai, por tudo isso, e rogamos nessa hora que o Teu Santo Espírito, Ele mesmo esteja mobilizando toda a nossa atenção, toda a atenção do nosso ser, a Tua voz nesse momento. Fala aos nossos corações, fala ao coração da Tua igreja e do Teu povo. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Só por enquanto. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias nós teremos e enfrentaremos tempos difíceis. Ora, Jesus Cristo mesmo, no seu sermão profético, ele falou sobre isso. O apóstolo Paulo, como que replica o que Jesus falou, repete o que Jesus falou, vamos dizer assim, advertindo a Timóteo, o jovem Timóteo, na sua epístola a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, mostra que a realidade dos últimos dias seria, de fato, uma realidade difícil para todos nós. E se nós olharmos, é exatamente isso que nós estamos vendo acontecer. As coisas têm andado realmente difícil, a vida tem sido muito difícil para todos nós. E do ponto de vista, os mais diversos da vida humana, do ponto de vista social ou sociológico, sabemos que a dificuldade realmente é tamanha, a pobreza,
muitas vezes a falta de melhores oportunidades, a falta de, muitas vezes, de educação, de acesso maior à educação, a falta realmente, podemos assim dizer, de acesso a aquelas necessidades básicas que todos nós precisamos, todos nós realmente enfrentamos na vida, do ponto de vista não apenas social ou sociológico, do ponto de vista de governabilidade do nosso país, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, mas acima de tudo, irmãos, e sobretudo, podemos dizer que os dias são maus. Do ponto de vista espiritual, sabemos que o mundo caminha, meus amados irmãos, em passos largos para a perdição. E nós sabemos que só Jesus Cristo é quem tem a resposta verdadeira e certa para aqueles e para que precisam dele e para cada um de nós que já somos dele. O fato é que, do ponto de vista espiritual, há uma batalha travada, constante. E nós sabemos que o próprio Jesus Cristo fala na sua palavra, no seu sermão profético, que nos últimos dias, então, iriam surgir falsos profetas, pregando falsos evangelhos, e isso iria confundir a mente de muitas pessoas, ao ponto de Jesus dizer: quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Meus amados irmãos, são os dias difíceis que nós enfrentamos, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está inserida nesse contexto geral, de dificuldades geral, em todas as áreas, inclusive do ponto de vista espiritual. Jesus diz que nos últimos dias também, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o contexto espiritual também é um contexto que nos inspira muito cuidado na vida e na história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. De fato, podemos dizer que não tem sido fácil ser um crente autêntico nesses últimos dias, principalmente quando estamos numa época em que alguns têm rotulado de pós-modernidade, onde que na pós-modernidade sabemos que para aqueles e os adeptos realmente do modismo do mundo, nesse período que alguns chamam de pós-modernidade, consideram período pós-moderno, tempo pós-moderno, para alguns não existe então a verdade absoluta. Para alguns tudo se tornou relativo. Voltou-se aquele tempo muito antes de Cristo, desde os tempos do Antigo Testamento. Voltou-se àquilo que alguns filósofos falavam antes mesmo de Cristo, alguns filósofos sofistas, que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são, ou seja, estabelecendo ali as bases do humanismo secular, que se opõe realmente, frontalmente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, na pós-modernidade é mesclada com esses conceitos filosóficos que negam a realidade do sobrenatural, que negam a realidade dos absolutos, e a Igreja do Senhor está mergulhada exatamente e vivenciando esse contexto. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, podemos realmente ver Jesus Cristo nos chamando, e aqui Ele está orando ao Pai, mas a sua oração ao Pai é uma expressão da vontade dEle e da vontade do Pai para nós. Ele realmente ora ao Pai e nos conclama, então, na sua oração, a vivermos uma vida de cristãos autênticos, não importa em que período da história estejamos vivendo. Ele deseja e expressa isso orando que a sua igreja, a igreja pela qual ele estava se doando, e se doou, e se entregou, e realmente verteu seu sangue na cruz, ele espera e deseja, e é da sua vontade, que a sua igreja, a qual ele conquistou com alto preço, o preço de sangue, essa igreja viva de forma autêntica a fé cristã.
e como realmente, nesse contexto difícil que vivemos, irmãos, podemos estar vivendo autenticamente a fé cristã. Sabemos que, como já falamos, esse capítulo 17, Lucas realmente, João, registra nele a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 17 está inteiramente conectado, irmãos, com alguns capítulos anteriores. A partir do capítulo 13, por exemplo, onde Jesus Cristo, na ceia, e foi a última ceia do Senhor Jesus, ele realmente lava os pés dos apóstolos. E no lava-pés ali, realmente há quem diga de forma realmente muito clara que Jesus Cristo, no ato do lava-pés, onde Jesus ali traz uma lição de humildade para todos e diz que todos deveriam observar essa lição e assim fazer também. Jesus estava ali simbolicamente purificando o seu colégio apostólico, e isso sinalizando a sua obra ali na cruz, o seu sangue que seria vertido, onde ali Cristo purificaria a sua igreja. Ele está purificando, então, simbolicamente, naquele lava-pés, o seu colégio apostólico, simbolizando a purificação da sua igreja. E o faz também quando, ainda no capítulo 13, Jesus Cristo aponta para a figura daquele que o iria trair. E declara aos apóstolos, um de vós me trairá. Um de vós é o traidor. E com aquela palavra de Jesus ali, sabemos que Judas Iscariotes sai do recinto. Então é como que Jesus está expurgando do meio dos apóstolos aquilo que era mal, aquilo, na verdade, que não estava e nunca na sua vida revelou um cristão autêntico, uma autenticidade cristã, que era Judas Iscariotes. Ainda no capítulo 13, Jesus Cristo declara que já não vai estar mais muito tempo com os apóstolos. O verso 33 nos diz isso, mostrando realmente, apontando para a sua morte iminente. Ainda no capítulo 13, Pedro é avisado que Pedro, iria ser provado, peneirado por Satanás, e que diante disso, Pedro iria negar a Cristo 3 vezes. Mas Jesus ressalta e diz, mas eu roguei ao Pai para que você não perdesse a sua fé. Tudo isso está registrado no capítulo 13. Então, aquele momento de ceia, aquele momento de instituição realmente da ceia, aquele momento que foi o momento da última ceia de Jesus Cristo, ele vai se tornando assim, no momento também de despedida, e no momento também de notícias difíceis, na verdade, de serem digeridas pelos apóstolos. Então, no capítulo 14, Jesus começa a confortar o coração dos apóstolos. Tantas notícias que receberam, né, de que Jesus iria morrer, iria partir, de que um iria o trair, de que outro iria negar. Então, claro que isso mexeu com eles. Jesus começa a confortá-los no capítulo 14, dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá, vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver, vós estejais também. Aquilo, claro, que conforta o coração dos apóstolos. No capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira, o Pai é o agricultor, e mostra que os discípulos são ramos dessa videira, que estão enxertados nessa videira, e que Deus está trabalhando, santificando as suas vidas, purificando para que eles frutifiquem cada vez mais. No capítulo 16, irmãos, Jesus fala que vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus, na verdade, reitera a promessa do Pai. O Pai já havia prometido enviar o Espírito Santo. Desde os tempos veterotestamentários, desde os tempos do Antigo Testamento, o Pai já havia prometido enviar o Espírito Santo. Nos últimos dias, disse o Senhor Deus, no Antigo Testamento, no livro de Joel, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Jesus apenas reitera essa promessa, e no capítulo 16 ele diz que vai enviar o Consolador, vai rogar ao Pai, e o Pai vai enviar o Consolador, e assim o Pai enviou o Consolador,
E Lucas o registrou no livro de Atos, como nós já sabemos. Mas no capítulo 17, irmãos, é o capítulo em que Jesus Cristo vai fazer sua oração ao Pai. Jesus Cristo, então, já havia os avisado, já havia instituído a ceia, lavado os pés, dado aquelas notícias difíceis, consolado seus corações. Agora Jesus vai orar. E claro que depois da oração, Jesus segue para o Getsemane e depois dali é preso e segue para o sacrifício. Nessa oração sacerdotal registrada no capítulo 17, Jesus ele ora para que o Pai o glorifique e realmente porque o nome do Pai já havia sido glorificado no Filho. Nessa oração do capítulo 17, Jesus ora somente pelos seus eleitos, por aqueles que o Pai lhe deu, e roga realmente somente por estes. Roga, dentre outras coisas, pelo livramento do Pai na vida deles, que o Pai os livre realmente do mal, que o Pai os livre do maligno enquanto estiverem aqui na terra. Jesus Cristo ora também pela unidade do povo de Deus, assim como o Pai e Ele eram um, que o povo também fosse um. Mas Jesus Cristo também ora, irmãos, pedindo ao Pai, em outras palavras, que o seu povo fosse um povo realmente que pudesse demonstrar autenticidade na sua caminhada cristã. Cristãos autênticos. Quando ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nesses últimos dias em que vivemos, nós precisamos entender que a Igreja do Senhor precisa cada vez mais demonstrar que é uma igreja verdadeiramente autêntica, que vive uma fé cristã autêntica para o mundo. Nesses últimos dias de escândalos os mais diversos e variados, a igreja precisa mostrar essa autenticidade. E como realmente fazer isso no mundo pós-moderno, no mundo realmente tão distante de Deus? Como a igreja, então, fazer isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja precisa e deve fazer isso, tendo realmente o cuidado de não abraçar o secularismo, uma vida secularizada, em detrimento da espiritualidade autêntica. Sabemos que o secularismo, ou podemos até chamá-lo de humanismo secular, é aquele modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência nenhuma a Deus ou à religião. Na verdade, esse é um quadro, essa é uma expressão realmente, uma xerox, uma cópia da realidade dos dias de hoje. As pessoas que seguem e vivem a vida, mas sem querer se envolver com Deus, ou pelo menos com qualquer questão que tenha relação com religiosidade. Em termos gerais, o secularismo envolve uma afirmação de realidades, das realidades imanentes deste mundo, e ao mesmo tempo uma negação ou exclusão das realidades transcendentes do outro mundo, que é o mundo espiritual. Ou seja, o secularismo ele ressalta o que é tangível, palpável, material e nega o sobrenatural. O secularismo, na verdade, irmãos, é uma abordagem não religiosa da vida individual e social. É, na verdade, as pessoas que tentam viver nesse mundo como que Deus não existisse, nunca existisse, e como que a religião não tivesse, na verdade, força ou importância nenhuma. Diante disso, Jesus diz aqui aos apóstolos, ele expressa esse desejo, essa vontade que é dele e do Pai na sua oração, e roga ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. Na verdade, irmãos, Jesus está nos chamando e nos conclamando a vivermos autenticamente a fé cristã. Vivemos realmente a vontade de Deus e não a nossa. Porque quando nós estamos realmente tentando viver a nossa vontade, do nosso jeito, de acordo com o nosso modo e a nossa maneira,
então não estamos realmente vivendo a vontade do Pai. E isso não é ser autêntico, não é ser cristão autêntico, ou não é ser igreja do Senhor vivendo autenticamente a fé cristã. Para vivermos autenticamente a fé cristã, precisamos viver a vontade de Deus. Precisamos procurar a vontade de Deus. Precisamos conhecê-la, revelada na sua palavra, e procurar vivê-la para a glória dele. Jesus expressa a sua vontade, que também é a vontade do Pai. Nós sabemos que o seu povo viva realmente em santidade de vida e viva autenticamente isso. E assim sendo, meus amados irmãos, não iremos dar lugar ao secularismo. Não iremos dar lugar a esse tipo de, talvez, ideologia ou filosofia, de vivermos longe e afastados de Deus, como o mundo pós-moderno. Para nós termos uma ideia, como o secularismo, ele na verdade cresce nos nossos dias, e não é só nos nossos dias, desde muitos séculos atrás. Em 1947, uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, escrita pelo magistrado chamado Hugh Black, estabeleceu que nem o governo federal, nem o governo estadual podiam fazer leis que ajudassem uma religião, ajudassem todas as religiões, ou dessem preferência a uma religião sobre outra. Na verdade, ali eles estavam começando a tolher ou tentar tolher os direitos da expressão religiosa do povo. Nos Estados Unidos é proibido orar em nome de Jesus, por exemplo, nas escolas públicas. Eles começaram a vetar esse tipo de iniciativa. E nós sabemos, meus amados irmãos, que isso tem demonstrado o ser humano, a tendência do ser humano a aquecer ao secularismo, a viver uma vida aqui na terra do ponto de vista puramente material ou materialista, a negar a existência do espiritual, a negar a existência do sobrenatural, portanto, e consequentemente, a negar a existência de Deus e tentar viver, e o homem então tentar viver a sua vida independente de Deus. Na verdade, sabemos que esse ponto de vista é defendido por muitas escolas filosóficas, tentando mostrar que o homem em si é um ser autônomo, que o homem é um ser autônomo no sentido de que o homem não depende de Deus, ou não dependeu de Deus para ser criado, que o homem não dependeu de nada para ser criado, que o homem também não depende de Deus para continuar existindo aqui na terra. Ele vive independentemente de Deus. Ele é autônomo. Esse é um ponto de vista defendido por várias escolas filosóficas, e isso, na verdade, desemboca no secularismo. Como igreja do Senhor Jesus, irmãos, nós não podemos viver dubiamente. Não podemos viver realmente em cima do muro. Não podemos, com a nossa boca, professar a nossa fé em Cristo, mas com a nossa prática negar aquele ao qual realmente nós confessamos. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, é hora e é momento de nós rompermos e desfazermos a lacuna que muitas vezes existe, como disse o reverendo Ronaldo Lidório, a lacuna que existe muitas vezes entre a nossa ortodoxia e a nossa ortopraxia, entre aquilo que cremos e aquilo realmente que fazemos, entre a nossa fé e a nossa prática. É necessário rompermos, é necessário derribarmos, é necessário desfazermos essa lacuna que existe entre uma coisa e outra, para que possamos viver autenticamente a fé cristã. Não podemos ser adeptos do deísmo pragmático, por exemplo. O deísmo, na verdade, ele crê num Deus, mas é um Deus impessoal, um Deus que não se relaciona de forma alguma com o ser humano. Na verdade, irmãos, esse Deus do deísmo não é o Deus da palavra de Deus, não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, sim, é um Deus sobrenatural, é um Deus realmente transcendente, mas é um Deus também imanente, que está conosco, que está ao nosso lado, que está realmente à nossa frente, que vai à nossa frente. É um Deus que entra conosco na batalha e nos concede a vitória. É um Deus que está lá no céu, mas os seus pés estão aqui na terra. Ele está dentro de nós e Ele está conosco todos os dias. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus em quem nós cremos. E é consagrados a esse Deus que nós devemos viver diariamente, para que então possamos viver a fé cristã autenticamente, para a glória de Deus.
Primeira maneira, então, que podemos realmente viver dessa forma é lutando contra, como já temos realmente dito, lutando contra as filosofias dos dias de hoje, lutando contra o secularismo, lutando contra esse modus vivendi, irmãos, que nega na prática a existência de Deus e que não se compromete com Ele. Segunda maneira, porque esta é a vontade de Deus. Segunda maneira, que devemos realmente, e pela qual podemos viver, ser uma igreja que vive autenticamente a fé cristã, irmãos, é declarando com as nossas palavras, com o nosso coração e com a nossa vida, com a nossa prática, declarando ao mundo a verdade da palavra de Deus. É declarando ao mundo, meus amados irmãos, que a palavra de Deus é uma verdade absoluta. É declarando ao mundo e vivendo a verdade de Deus. Jesus diz, e estamos detendo apenas nesse pedido dele, na oração, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus aqui ele fala sobre a palavra dele. E diz que realmente a palavra de Deus é a verdade. E aqui Jesus não está falando de verdade relativa, irmãos, nesse texto. Jesus está falando de verdade absoluta. Porque quando ele diz que a tua palavra, ele está falando da palavra do Pai, a palavra de Deus, se referindo a Ele mesmo, primeiramente, mas também a revelação do Pai. Ele está dizendo que a palavra de Deus ela é absoluta, porque ela deriva de alguém que é absoluto. Louvado seja o nome do Senhor. Ela deriva de Deus, e Deus é absoluto. E Deus, na verdade, irmãos, Ele é imutável, dentre tantas características de Deus e de suas propriedades. A Bíblia nos mostra que Ele é imutável. Foi assim que Ele se revelou, por exemplo, para Moisés. Quando Moisés disse assim, olha, e se o povo perguntar quem te enviou, o que é que eu vou dizer? O Senhor disse, você diz assim que o eu sou te enviou. O eu sou, mostrando que Deus ele é imutável, mostrando que Deus, meus amados irmãos, ele não muda, mostrando que Deus não tem início nem tem fim, mostrando que Deus, na verdade, o ser humano, a mente humana não pode, na verdade, definir Deus, mostrando que Ele é absoluto, e somente Ele é absoluto, louvado seja o nome do Senhor, mostrando que Ele é a causa primeira de todas as coisas, irmãos, e todas essas coisas demais são causas secundárias, mostrando que Ele é tudo e em todos. Jesus Cristo, no livro de João, Ele diz assim, olha, eu sou. O livro do Evangelho de João mostra por diversas vezes Jesus Cristo usando a mesma expressão que Deus usou para Moisés. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, nesse livro, nesse evangelho, usa a mesma expressão que Deus usou para mostrar que Ele é o próprio Deus, que Ele é absoluto. Jesus está falando aqui de verdade absoluta, é a verdade de Deus. E a igreja precisa cada vez mais se apegar com essa realidade e transmitir para o mundo essa verdade, não somente pela proclamação, através da proclamação do querigma, mas através, primeiramente, pelo testemunho pessoal, vivendo realmente essa palavra e combatendo a relativização da verdade nos nossos dias. Sabemos, irmãos, que na pós-modernidade ou para a pós-modernidade não há verdade absoluta, só existe verdade relativa. E isso põe em xeque a veracidade da palavra de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, declaração do Senhor Jesus. A palavra de Deus é a verdade, e o próprio Jesus disse, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Minhas palavras vão se cumprir cabalmente, do início ao fim, porque ela é uma verdade absoluta. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 16 e 17, diz, toda escritura é inspirada por Deus
E ele continua dizendo, e útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus, usa o termo theos pneustos, mostrando que as escrituras sagradas, elas advêm de Deus, elas derivam de Deus, são verdadeiramente palavras de Deus, e Deus realmente é verdadeiro, e Ele é absoluto, portanto a sua palavra é a verdade absoluta. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa palavra é parâmetro para a nossa vida, é parâmetro para o nosso caminhar, ela é a nossa regra de fé e prática, e nós devemos realmente guardá-la em nosso coração, para não pecar contra o nosso Deus. Qual o lugar que a Igreja do Senhor Jesus, nos nossos dias, tem dado a palavra de Deus na sua vida? Em termos práticos, porque teoricamente já sabemos o valor da Bíblia, mas em termos práticos, qual o lugar que a Bíblia tem ocupado em nossas vidas? Qual o lugar que a Bíblia tem ocupado no nosso dia a dia, na nossa agenda? Quanto tempo essa palavra tem ocupado da nossa agenda? Quanto tempo nós temos nos dedicado a ler, meditar nessa palavra, estudar essa palavra? Quantas vezes alguns, quando pensam em culto de doutrina ou escola bíblica dominical, estudam a palavra, que coisa chata. Sabe, irmãos, se queremos ser uma igreja que vive autenticamente a fé cristã, precisamos viver essa palavra, aprender essa palavra e combater a relativização da verdade, declarar para o mundo que essa palavra é verdadeira e é verdade absoluta. Mas os ataques à palavra de Deus não são de hoje, meus irmãos. A Bíblia sofreu muitos ataques no passado e ainda tem sofrido muitos ataques no presente. No século XVI, por exemplo, na Idade Média ainda, a Bíblia se encontrava encarcerada. Mas Deus usou homens ali, como John Wycliffe e John Hus, usou homens como Martinho Lutero, depois dele outros também, João Calvino, John Knox também, para, na verdade, trazer a palavra de Deus à tona. E aí levanta-se a bandeira sola escritura, um dos brados da reforma, para mostrar que a palavra de Deus jamais estará presa, jamais. O apóstolo Paulo declara isso quando disse, olha, eu estou preso, estou algemado, mas a palavra de Deus, ela não está presa, o evangelho não está algemado, o evangelho é o poder de Deus, e esse ninguém pode deter. Voltaire, que ficou conhecido como patrono dos ateus, no século XVIII, ele lutou contra a Bíblia e contra o cristianismo, veementemente contra a Bíblia e contra o cristianismo, a tal ponto de chegar a afirmar o seguinte, disse ele, dentro de 100 anos o cristianismo desaparecerá. Século XVIII, ele chegou a realmente declarar isso, dentro de 100 anos o cristianismo desaparecerá. Todavia, meus irmãos, Voltaire morreu louco em 1778. Seu prognóstico, claro que não aconteceu. Pelo contrário, 25 anos após a morte de Voltaire, que era e ficou conhecido como patrono dos ateus, 25 anos após a sua morte, a Sociedade Bíblica Inglesa foi fundada. E a casa dele, onde ele morava, tornou-se um ponto de distribuição das Sagradas Escrituras. Ele passou, mas a palavra de Deus continuava ali. Ele passou, mas a palavra de Deus não passará. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1880, o general Lew Wallace resolveu escrever um livro para provar, primeiro, que o cristianismo estava errado, para provar que a Bíblia era falível e para provar que Jesus Cristo era apenas um simples homem. Depois de pesquisas detalhadas e extensas, o general Lew, primeiro, ele reconheceu que a Bíblia é verdadeira. Reconheceu também que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Depois disso, escreveu um livro, um best-seller, chamado de Ben-Hur, que se tornou filme também, e que, na verdade, se trata de uma grande apologia ao cristianismo. Ah, meus irmãos, por que tudo isso? Por que tanto ataques? Mas a Bíblia é sempre vitoriosa, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade, verdade absoluta, porque ela deriva do Deus que é verdadeiro e absoluto. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos combater, meus irmãos, nos nossos dias, essas filosofias que querem e que estão aí pulverizando a mente de muitas pessoas através da mídia, de que não existe verdade absoluta, de que tudo é relativo. Portanto, você pode estar errado na tua crença. Portanto, você não pode estabelecer uma crença em detrimento de outras, porque tudo é relativo. Ah, queridos, o homem é relativo, o ser humano é relativo, mas o nosso Deus é absoluto. Portanto, como igreja do Senhor Jesus, devemos viver essa palavra e pregar essa palavra para que venhamos a viver a fé cristã autenticamente. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, como ser uma igreja que vive a fé cristã autenticamente? Jesus ora por isso. E ele diz, repito, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em terceiro lugar, para vivermos de fato uma fé cristã autêntica, nós precisamos combater nos nossos dias, irmãos, a relativização do conceito de pecado. Nos nossos dias, e para os adeptos, a pós-modernidade, não existe mais pecado. Nós sabemos disso para eles, que eles pensam assim. Não existe mais pecado. Pecado se tornou um conceito relativo. Aquilo que para você pode ser pecado, para outra pessoa pode não ser pecado. Aquilo que para uma religião pode ser pecado, para outra religião pode não ser pecado. Na verdade, quem vai determinar aquilo que é ou não é pecado é o seu sistema moral e ético. Mas o conceito em si se tornou relativo. Então, de certa forma, não existe mais pecado. Se algo é verdadeiro para uma pessoa e não é verdadeiro para outra, então esse algo, de fato, ele não é absoluto, é relativo. Então, o conceito de pecado relativizado mostra que não existe mais pecado. Todo mundo deve, então, tranquilizar sua mente, tranquilizar sua consciência, porque pecado não existe. Irmãos, são nesses dias que nós vivemos. Nós nos deparamos com esse conceito. Não é à toa que a Europa é considerada, o continente europeu, considerado como um continente pós-cristão. Não existe mais pecado, as pessoas podem fazer o que quiser. É uma relativização moral, ética, está estampada aí na mídia, etc. E estes são dias difíceis para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque quanto mais a igreja se opõe a esse conceito, quanto mais a igreja realmente mostra a verdadeira palavra de Deus, mais então ela é perseguida, mais então ela é preterida. Mas se quisermos ser uma igreja que vive e procura viver autenticamente a fé cristã, precisamos, irmãos, então lutar contra isso. Precisamos mostrar o que a Bíblia fala sobre o pecado. O pecado na Bíblia não é um conceito relativo. O pecado na Bíblia é toda e qualquer transgressão à lei de Deus. De certa forma, errar o alvo, o objetivo de Deus para nós. Jesus Cristo aqui ele diz, santifica-os na verdade, santifica-os. Aqui ele suplica, ele pede ao Pai, e ele pede ao Pai, roga ao Pai, porque ele sabe que vai ser atendido pelo Pai. Ele está intercedendo, meus amados irmãos, como o nosso representante diante do Pai, como o sumo sacerdote que ele é. Ele está intercedendo como o nosso advogado também que ele é, como o paráclito que ele também é. Ele está intercedendo, meus amados irmãos, como nosso representante pactual, como nosso mediador pactual, como aquele que nos representa diante do Pai. Ele está dizendo, Pai, santifica-os. Eu já tenho realmente os
conquistado para ti, já são teus, são nossos, portanto, santifica-os, santifica a minha igreja. Então, irmãos, viver uma vida de santidade é viver uma vida em combate constante contra o pecado. Viver uma vida de santificação é viver uma vida num combate constante contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, que são fontes de pecaminosidade para a vida humana. Tanto a carne por si só, o velho homem, a velha natureza, é uma fonte de pecaminosidade para o ser humano, como também o mundo, com seus, podemos dizer assim, com seus atrativos, também é outra fonte de pecaminosidade para a vida do ser humano. Como o próprio diabo é aquele que vem tentar seduzir, como assim o fez lá no paraíso. Enfim, viver uma vida de santificação é uma luta constante, meus amados irmãos, contra essas coisas. Mas para que possamos ser uma igreja que vive autenticamente a fé cristã, precisamos lutar. Não podemos jamais arrefecer, não podemos jamais baixar a guarda. O diabo, ele está ao nosso derredor, ruge como um leão, à espreita querendo nos tragar, mas maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo, diz João nas suas epístolas. Pedro diz que o diabo está ao derredor, claro, mas João diz maior é Deus que está conosco. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está do mundo. Sabe, irmãos, Deus está conosco. O Espírito Santo habita em nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele realmente intercede por nós perante o Pai, nos guiando na nossa oração. Jesus Cristo é o nosso advogado ao lado do Pai, à direita do Pai. Ele advoga a nossa causa diante do Pai. Ele intercede por nós diante do Pai como nosso advogado. Portanto, nós devemos continuar lutando contra o pecado. Jesus Cristo já pagou o preço, já derramou o sangue, já verteu o sangue que nos purifica de todo pecado. Portanto, nós não podemos abrir mão, não podemos baixar a guarda, repito, não podemos arrefecer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas enquanto estamos nessa terra, somos igreja militante. Temos que militar, temos que lutar contra o pecado, meus amados irmãos, porque a palavra do Senhor nos garante que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não deixe de lutar contra o pecado na sua vida. Não deixe de lutar, porque sobre ele Cristo já nos concedeu a vitória. Não deixe de lutar, porque o remédio contra o pecado foi o sangue de Cristo derramado lá na cruz. Esse remédio já foi aplicado em nós pelo Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo. Portanto, irmãos, confessemos a Deus. Façamos como o salmista Davi fez e expressa isso no Salmo 51, confessando a Deus os seus pecados. Expressa isso no Salmo 32, confessando a Deus os seus pecados e clamando a Deus que venha o purificar. Diz ele: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Ele se refere ao rito de purificação com aquela planta que era mergulhada no sangue ou na água e aspergida para purificação. Sabe, o sangue de Cristo já nos fez essa purificação em nós. Então, lute contra o pecado. Não realmente dê margem para o mundo, nem para o diabo, nem para a carne, o pendor da carne, porque assim não iremos conseguir viver a fé cristã autenticamente. Jesus Cristo diz: santifica-os na verdade. O Pai já havia dito nas páginas do Antigo Testamento: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. O apóstolo Pedro, ele cita esse texto na sua epístola: sede santo, porque o Senhor é santo. Então, a palavra de ordem de Deus, o imperativo de Deus para a igreja do Senhor é: sede santos. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, irmãos, nesses últimos dias, ser uma igreja que vive a fé cristã autenticamente. Não podemos
pensar em viver de outra forma. Não podemos pensar, sequer pensar, em andarmos em cima do muro, sem saber realmente quem somos. Não podemos, de forma alguma, confessar a Cristo com nossos lábios, mas negá-lo com as nossas práticas, negá-los com as nossas atitudes e ações. Não podemos ser crentes apenas de bancos de igreja, no sentido de que quando eu estou na igreja, então eu sou crente, mas quando saio da igreja, da porta da igreja para fora, aí eu não sei mais quem eu sou. Aí eu vivo como um mundano, vivo como alguém que jamais conheceu a verdade, vivo como alguém que jamais realmente creu em Cristo. Não podemos viver dubiamente, não podemos viver essa dualidade ou esse dualismo. Não podemos jamais, irmãos, pensar nisso, pensar em ser assim. Somos igreja do Senhor Jesus Cristo e Ele quer que vivamos a fé cristã autenticamente nos nossos dias. Os tempos são difíceis, os dias são maus, a luta é acirrada, a dificuldade é grande, mas aquele que nos chamou é maior do que tudo e do que todos. Ele vai à nossa frente, Ele já nos concedeu a vitória, Ele nos sustentará pela sua graça, para que juntos perseveremos até o fim no caminho do Senhor, para que um dia estejamos com Ele, recebendo a coroa de glória. Enquanto estamos aqui na terra, temos que carregar mesmo a nossa cruz, mas quando chegarmos lá no céu, uma coroa de glória nos esperará. Ah, meus irmãos, essa é a igreja do Senhor Jesus, que mesmo em tempos tão difíceis, não abre mão de ser o que ela realmente é, uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Que Cristo nos ajude a entender e a viver isso, em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém.